segundo a Anistia Internacional, centenas de pessoas morreram na Ucrânia ali por bombas de fragmentação, que se caracteriza como crime de guerra, né? Houveram vários crimes de guerra ali, não só por conta desse tipo de bomba, mas essas bombas de fragmentação e minas ali de fragmentação são duas categorias proibidas, né, por tratados internacionais e estariam sendo usadas ali pelas forças russas desde o início da invasão. E a Rússia não está ajudando, né? Por que esse incessante número de notícias denunciando crimes de guerra? Num conflito como esse, é inevitável cometer esse tipo de crime de guerra? É inevitável usar esse tipo de armamento, sendo que eles já são maioria, já tem um exército mais forte, já tem armamento mais forte. Precisa mesmo utilizar esse tipo de bomba? Não é necessário. Há uma série de regras para fazer a guerra, né? A guerra, ela não é proibida, né? E sempre é importante a gente esclarecer aí para o telespectador, para a telespectadora, para o ouvinte, para o ouvinte. Ela não é proibida. A questão é quais armas podem ser usadas e, de fato, as bombas de fragmentação não podem ser usadas, mas para a Rússia, me parece que o direito internacional virou letra morta, né? A própria invasão da Ucrânia, ela é injustificada, né, no melhor dos relatos. Havia relatos, inclusive, de organizações do qual a própria Rússia faz parte. A mais importante delas é a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, né, a OSCE, que monitora ali a região do Donbás, né, desde a questão da Crimeia, desde 2014. E não havia relatos, e é uma organização, reitero, da qual a Rússia faz parte, ou seja, não é parte aí, como Putin gosta de dizer, do império de mentiras do Ocidente, né? Ele caracteriza tudo que é direito internacional, aparentemente, como se fosse apenas resultado da força ocidental, da hipocrisia ocidental que existe, mas, dito isso, não é possível tolerar esse tipo de violação. Mas, por outro lado, Putin parece ter feito também um cálculo bastante estratégico ao optar por esse tipo de armamento. Por quê? É muito difícil punir um país que é uma grande potência como a Rússia no direito internacional. Para começar, a própria Rússia, ela não reconhece a jurisdição, do TPI, Tribunal Penal Internacional, que julga crimes de guerra, crimes contra a humanidade. Então, essa é a primeira limitação. A Ucrânia, ela reconhece a jurisdição, ela não é membro, né, do TPI, mas desde 2014, desde que houve lá a tomada da Crimeia por parte da Rússia, há ali o reconhecimento de que o TPI poderia, hipoteticamente, né, julgar crimes de guerra, crimes contra a humanidade ocorridos no território ucraniano. Mas como capturar, né, como coletar provas, né? Tem um problema da coleta de provas, né? As provas têm que ser inequívocas. Talvez isso não seja um problema do ponto de vista ucraniano e do ponto de vista dos seus aliados. Mas como capturar líderes russos, né? Quais generais, né? O próprio Putin, né? Me parece um tanto quanto inconcebível que o líder de uma potência nuclear como a Rússia seja capturado por outros países, seja vítima aí no futuro de uma emboscada e seja levado forçadamente a julgamento, ou seja, entregue pelas próprias autoridades russas de maneira voluntária. Então, me parece que são, infelizmente, crimes que vão ficar por isso mesmo. Não vejo, infelizmente, possibilidade de puni-los, uma vez, obviamente, confirmadas essas informações. Mas os relatos são bastante persuasivos, né? E as evidências, né, de imagens, não apenas relatos ocidentais, também outras mídias relatam o uso dessas bombas, o que é lamentável, indica que realmente podemos estar entrando numa era mais perigosa para as relações internacionais, em que grandes potências, né, sentem-se ali à vontade para fazer aquilo que faziam no passado, né? O colonialismo europeu foi feito dessa forma, né, sem qualquer regra, sem qualquer respeito aos direitos dos povos. Então parece que estamos voltando a essa era de competição entre grandes potências em que vale tudo, inclusive usar armas que não são permitidas pelos tratados internacionais. Pois é, o professor, só para deixar claro, não entendi muito bem, tanto Rússia e Ucrânia não fazem parte do TPI, é isso? Exatamente, elas não fazem parte do TPI, mas a Ucrânia, ela fez uma espécie, vamos dizer assim, de maneira bastante simples, um tratado, né, com o TPI, né, um protocolo com o TPI para se prevenir exatamente disso que está acontecendo hoje, né, de dar ao TPI, né, a primazia, né, em julgar, né,
crimes de guerra ocorridos na Ucrânia pós 2014, pós a invasão da Crimeia. Então, a Ucrânia ela meio que se antecipou a isso que está ocorrendo, então tomou essa atitude preventiva, mas a efetividade disso me parece bastante discutível.